Fala rapaziada, tudo bom? Lulu Batera aqui, vindo para trazer aquela dica do Batera, hein? Totalmente diferenciada. Pessoal, eu vou fazer uma série de vídeos novos para colocar aqui no meu canal do YouTube, falando um pouco a respeito dos meus equipamentos, de como eu uso, do porquê eu uso, enfim, vai ser um apanhado geral dos meus equipamentos. E aí vou em partes, né? Vou falar de prato, vou falar de caixa, vou falar de como eu afino e por aí vai, tá bom? Mas o primeiro produto que eu vim falar, esse primeiro vídeo, vai ser para falar a respeito de quem? Power Click. Vamos falar sobre todos os Power Clicks que eu tenho, por que eu tenho todos esses e como eu uso eles. Esse aqui é o barato, tá bom? E para começar, vamos falar a respeito do F10. Qual é o barato do F10, do porquê o F10? E vamos falar primeiro o seguinte, vamos ver o que é que tem no F10, tá bom? Vamos começar aqui pela parte de trás. Aqui na parte de trás a gente tem um in-out, tá? In-out, e temos a entradinha da fonte. Por quê? Porque no Power Click você pode usar a fonte 9 volts, que eu sempre recomendo, fonte original Power Click, ou você pode colocar o que? A bateria 9 volts, tá? Então a gente viu que aqui tem um in-out e aqui temos o volume e o fone de ouvido, para você colocar o plugzinho do fone de ouvido. Vamos entender agora como é que eu uso esse danadinho, esse pequeno. Seguinte, como é que eu uso ele? Esse daqui é para uma solução mais prática, mais rápida, para um show, para um ensaio, que eu não vá usar VS, que eu não vá, enfim, que seja uma coisa mais fácil. Aí como é que eu uso? O técnico de som lá tira do auxiliar dele, enfim, ou do fone, ele manda para mim um cabo P10 que eu coloco aqui no IN, certo? E acabou-se. Aqui eu vou ter volume do que está vindo para mim. Porque muitas vezes você vai tocar e você não tem controle do volume, aí fica baixo, você não consegue entender muito bem o volume e tal, e aqui eu tenho um controle. Mas vê que bacana, nesse out eu posso ligar outro F10. Então, por exemplo, eu tenho uma banda com 3 músicos, toca no barzinho e tal, e aí cada um tem um F10. Eu venho, pego da mesa, jogo para cá e em cadeia jogo para os outros F10. Bacana, né? Então essa é a forma que eu uso o F10, tá bem? Dando continuidade, vamos falar agora do DB05. DB05 Power Click. Esse daqui é bacana, hein? Esse daqui é um que eu gosto bastante pela praticidade e o poder que ele tem. Vamos primeiro enxergar, vamos ver o que é que ele tem e como eu uso ele, o que é que ele faz. Vamos começar por aqui, tá? Aqui atrás a gente vai ter o fone de ouvido, tá bem? E vamos ter a fonte de energia. Fone de ouvido, fonte de energia. E aqui vamos ter in-out de cada canal, porque o F10 ele tem 2 canais. E aqui na frente, observa bem, vamos ter um volume master que controla o geral dos 2 canais e vamos ter também aqui um LEDzinho informando se o Power Click está ligado ou não, certo? E um barato dele é você ter um tone, você tem uma tonalidade que você pode fazer um mixzinho, botando, né, mais agudo, mais grave, enfim. Aqui o volume individual de cada canal. Você pode fazer uma mixagenzinha e aqui você tem o master geral. Como é que eu uso esse danado aqui? Vamos agora entender como é que eu uso ele. Primeiro, tem também a possibilidade de usar bateria, fica aqui atrás, ó, você pode botar a bateria, ou 9 volts. Aí lembra de usar a original Power Click, eu sempre recomendo isso. Mas como é que eu uso o meu DB05? Vamos entender. Vamos supor que eu vá tocar num show e vá usar VS. Normalmente quando a gente usa VS, a gente tira ele usando um cabo Y, que é esse cabo aqui, ó, que ele sai. Aqui ele vai ter 2 P10 e um P2 estéreo com 2 P10 mono. Como é que eu faço? Esse P2 aqui eu coloco num celular, no tablet ou no dispositivo que vai estar com VS. E esses dois eu vou plugar um em cada canal. Dá para ver aqui? Um em cada canal. E aí normalmente, quando a gente faz o VS, o clique fica do lado esquerdo e o VS é do lado direito. Como é que eu faço? Eu pluguei aqui. Vamos supor que esse canal que eu pluguei é que está com VS e esse daqui é o que está com o clique. Tá? Entendeu aqui? Vou até plugar para vocês entenderem, para ser bem prático mesmo. Temos aqui o azul e o vermelho. Vamos supor, tá plugado aqui, dá para ver aí, né? Vamos supor que o vermelho tá com clique e o azul tá com a musiquinha, né? Com os VS, né? Então,
que é o que é o VS, é quando a gente vai tocar que bota outros instrumentos na banda sem ter o músico. Beleza. Aí, por exemplo, o clique está aqui e o VS está aqui. Sendo que eu quero jogar para a mesa de som, né? Aí eu vou jogar por aqui, ó, pelo Alt. Jogo para a mesa de som e só vai chegar o que eu quero. O clique vai ficar só para mim. Aí você diz, mas pô, eu queria passar o clique para o outro músico. Olha o Alt aqui, para jogar para o outro Power Click. Sacou a jogada? E aqui eu vou ter o quê? O controle volume e de tone de cada um. Volume e tone. E o master geral. Então essa é a forma que eu uso o meu DB05 Power Click. Agora a gente vai falar sobre essa criança aqui, ó. Esse é um lindo Power Click, que é o MX 4x4. Qual é o grande barato desse Power Click e qual é a forma que eu uso? Primeiro vamos dar uma olhadinha nele aqui para ver como ele é bonitão. Aqui a gente vai ter o volume de cada canal e o volume que pega todos juntos. Aqui a gente vai ter o power, tudinho direitinho. Aqui a gente vai ter as entradas P10 e aqui a fonte, né, que eu sempre recomendo usar a original Power Click, tá bom? Como é que eu uso esse danado? Primeiro, às vezes eu preciso ensaiar aqui em casa e aí eu tenho bateria eletrônica. Então como é que eu faço? Vamos aqui simular. No primeiro canal eu vou colocar a voz, a guitarra, o baixo e a bateria eletrônica. E aqui eu vou dividir para cada músico ter o seu fone de ouvido. Vou ter o volume de cada instrumento e um volume master de todos. Individual, esse controle individual. Então, nesse primeiro formato, você já vê que isso aqui para você ter em casa é show. E a segunda forma que eu posso falar a respeito do uso desse danadão aqui, desse MX, que é o seguinte. Você é um músico de barzinho. Vamos pensar comigo, a gente toca no barzinho, eu faço muito barzinho. Então a gente é um músico de barzinho, a gente faz aquela onda. Muitas vezes a gente tem problema de monitoração, a gente não se escuta bem. Porque muitas vezes é só um PA só, que fica virado para frente, etc. Já pensou que com um Power Click desse vai resolver todo o teu problema? Como? Normalmente a gente usa a mesa de som pequeno, né? A pequenininha e tal. Aí a gente pega a saída de fone dela e coloca no in, aqui, ó. Tá vendo? Coloquei aqui, acabou-se. Eu vou ter, transformei uma de fone de ouvido da mesa para 4, que aí eu divido para os meus músicos. Todo mundo vai se ouvir. Observação, não é auxiliar, tá? Não vai, tipo, cada um usando esse aparelho poder regular aqui mais baixo, mais bateria. Não. Aí vai um padrão, tá certo? Só funcionaria se fosse tirando através de auxiliares, que aí faria na mesa, não nele. Lembrando que ele é um amplificador de fone de ouvido, tá bom? Então, essa é a forma, as duas formas que eu uso esse danadão aqui, ó. Tá bem? Agora a gente vai falar desse lindão aqui, ó. Desse Power Click que sem dúvida é o que eu mais uso. Esse daqui eu acho que todos os bateristas deveriam ter um. Não só bateristas, mas eu, como sou baterista, vou puxar a sardinha pra gente, baterista. Então eu acho que todo baterista devia ter um Power Click desse. Esse daqui é o MX 4x1. Vamos ver ele aqui como ele é? Vamos ver a frente, vamos ver a parte de trás e eu vou falar sobre ele. Primeiro vamos falar sobre essa parte de trás. Aqui atrás a gente tem liga e desliga e a alimentação dele, a entrada da fontezinha, que eu sempre recomendo, original Power Click. Aqui eu tenho os canais in out, são 4, tá bom? Aqui na frente, aqui é que esse é o pulo do gato. Aqui eu vou ter o volume do fone de ouvido, que é o volume geral aqui, tá? E aqui eu vou ter controle de agudo e grave. Aqui eu tenho o volume de cada canal e o pan, onde eu posso botar mais para a esquerda, mais para a direita, em cada canal. Isso é incrível. E como é que eu uso esse danadão aqui? Em algumas bandas que eu toco, eu uso o VS, né? Para quem não sabe, o VS são aqueles instrumentos que não tem na banda. A gente está tocando, mas tem um teclado, tem um instrumento extra que vem, por exemplo, do meu celular. Vamos dizer assim. Eu boto um programa no celular e jogo. Eu utilizo um cabo Y, tá? Eu utilizo um cabo Y. E aí como é que eu faço? Vamos supor que pluguei aqui, pluguei ele no meu celular. Aí aqui, ó, nesse canal é o clique e nesse canal é o VS, certo? Clique VS. Nesse canal aqui, pelo Alt, eu jogo para a mesa. O que está vindo do meu celular, jogo para a mesa, tá bom? Então o VS vai sair lá e o clique vai ficar para mim, eu não vou mandar para ninguém.
Ou eu posso mandar para outro músico que também esteja usando um Power Click pelo Alt. E aí você diz, sobrou 2 canais. Aí você vai, que irado. Por quê? Porque aqui eu peço ao cara da mesa o retorno da mesa dos outros instrumentos. Aí eu jogo para cá. E ainda sobra um outro canal, se eu quiser botar algum outro instrumento específico, ou um trigger, por exemplo. Eu uso um módulo com trigger de boom, eu quero individual. E aqui eu vou ter o controle do quê? Vou ter, por exemplo, o clique, vou ter o VS, vou ter a mesa de som com todos os instrumentos da banda e, por exemplo, o trigger do meu bumbo, do caixa ou um pad eletrônico. Veja o quão necessário é. Então esse Power Click aqui, eu acredito que é um produto que todos nós bateristas temos que ter um. Esse é incrível. Agora eu vou falar desse daqui que foi meio que um protótipo, né? Um protótipo que foi mandado para mim, que esse daqui é o hack, né, cara? Esse daqui é o fantástico. Esse daqui ele já não precisa de fonte 9 volts, porque ele já vem com a alimentação dele mesmo. E bom você sempre ver aqui atrás, ó, se é bivolt, se não é, você tem como ver, ele vem dizendo, tá bem? Esse daqui foi mandado para mim, se você ver ele não tem os nomezinhos aqui, porque ele é meio que um protótipo e tal, uma coisa meio que para eu testar, enfim, para eu ver o que é que eu acho e etc. E qual é o grande barato desse aqui? Como é que eu uso esse? Em algumas bandas que eu toco, a gente usa um sistema de som próprio. E aí a gente tem uma mesa digital. A gente tem uma mesa digital nela e o que é que a gente faz? Na mesa digital a gente utiliza essas entradas aqui, ó. Porque a gente pega o esquema do auxiliar. Vou explicar para vocês. Eu ligo a mesa de som aqui, cada um são 6. Eu ligo em cada um aqui. Então eu vou ter 6 fones de ouvido com aqui o controle do volume, tudo direitinho, pronto. Aí qual é o grande barato? Aqui eu vou ter 6 fones de ouvido que estão saindo da mesa de som para ela, e aí eu vou ter o controle de volume de cada um individual. O que é que eu estava falando da questão do auxiliar? A saída auxiliar me dá a possibilidade de mexer em cada volume de cada instrumento, através do auxiliar. Como é uma mesa digital, a gente tem total controle, cada um fica com o seu celular, com o seu retorno. E esse Power Click ele vai servir para o quê? Para dividir para 6 fones de ouvido de forma muito segura. Poucos sabem, a galera às vezes ficam pegando essas mesas digitais e ligando o fone direto na saída auxiliar. Não é bom, tá? Isso aí um amigo meu que é técnico de estúdio me explicou isso. E aí está a importância de você usar o Power Click. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz falando um pouco aqui dos meus produtos. Não sou especialista da marca, eu só falei a forma que eu uso, a forma que eu aprendi. Para mais informações, para você entender um pouco mais dos produtos, entre nas redes sociais da Power Click. Aqui mesmo, ó, você tem um site, tá vendo? Onde tem informações sobre cada produto, você tem o Instagram e eles sempre respondem. Se tiver dúvida, vai falar com eles. Não esquece de me seguir, deixa aqui o like, dá aquele legal, compartilha com os amigos, é importantíssimo isso. E se tiver alguma dúvida, vem falar comigo. Se eu puder ajudar, eu teria o maior prazer de fazer isso, tá bom? Muito obrigado e abraço a todos.